Em março de 2025, o presidente da Conmebol deu essa declaração que revoltou torcedores, jogadores, dirigentes e políticos brasileiros. ¿Sin qué? Sin equipos brasileños. Eso sería como Tarzán sin chita. Imposible. O momento não poderia ser pior. A pressão sobre a Conmebol em relação aos casos recorrentes de racismo e a falta de punições severas nas arquibancadas só crescia, explodindo com o episódio do garoto Luigi do Palmeiras, alvo de ofensas raciais em um jogo contra o Cerro Porteño no Paraguai. De racismo? Sério comigo? É sério? Até quando a gente vai passar isso? Até quando? A fala do presidente rolou depois desse caso e rodou o mundo, mas também fez muitos brasileiros pensarem em uma pergunta que não é tão frequente quanto deveria. Afinal, quem é esse cara? De uma família influente e com conexões políticas fortes, surgiu um nome responsável pelas transformações e polêmicas do futebol sul-americano na última década, que agora também é o queridinho da FIFA e um personagem que entendeu perfeitamente como acumular poder por meio do futebol. Alejandro Domínguez é da turma que prometeu modernizar e profissionalizar o futebol sul-americano, oferecer integridade e honestidade em um ambiente que, nas palavras dele, era dominado por máfias que davam muito mais atenção ao dinheiro do que ao esporte. Para chegar nesse nível, ele cumpriu uma cartilha conhecida pela maioria das pessoas que ocupam cargos executivos no futebol mundial, que é construir uma vida ligada aos principais elementos de poder do futebol: grandes clubes, federações, mídia e política. No caso dele, esse não foi um caminho muito difícil e, na verdade, era o mais óbvio. Alejandro Guilhermo Domínguez Wilson Smith nasceu em Assunção, no Paraguai, na década de 70. Filho de um dos homens mais poderosos do país, El Tigre Osvaldo Domínguez Dib, o ODD. Em 1966, o irmão do ODD, Humberto, protagonizou um casamento que parou o país. A noiva, Graciela Stroessner, filha de Alfredo Stroessner, responsável pela ditadura mais longa da América do Sul e uma das mais sanguinárias da história também. A ligação familiar com a ditadura foi chave para o sucesso dos negócios do Osvaldo, que construiu um império durante o regime. Ele também foi acusado de diversos crimes, como fraude, contrabando, lavagem de dinheiro e até roubo de terras indígenas, em um caso que foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas o ODD não ficou famoso por nada disso. E se dinheiro e poder já não eram um problema, só faltava o apoio do povo. E ele foi buscar essa parte da forma mais clássica que existe: pelo futebol. Ele foi presidente do Olímpia durante 2 longos mandatos e se tornou o dirigente mais vitorioso da história do futebol paraguaio, conquistando 3 Libertadores no caminho. Este tricampeonato em homenagem a Nossa Majestade, que é o povo paraguaio, e em especial os branqueados. Curiosamente, como apurou o jornalista Lúcio de Castro, um dos registros da infância do Alejandro está no banco de dados da Polícia Federal Brasileira, de quando o ODD falsificou informações para tentar conseguir residência permanente no Brasil, temendo o que poderia acontecer com a família depois da inevitável queda do ditador Stroessner, o que virou realidade em 1989. No fim, os Domínguez não precisaram sair do país e ainda aproveitaram a redemocratização para expandir o seu domínio. Na década de 90, o Osvaldo fundou o jornal La Nación, ironicamente lançado como uma voz independente para o novo Paraguai. O jornal depois faria parte do conglomerado de mídia Nación, englobando canais de TV e rádio e aumentando a influência na opinião popular. Com as portas abertas pelo pai, o jovem Alejandro, que se formou em economia na Universidade do Kansas, cresceu com acesso aos círculos de poder mais importantes do Paraguai, desde cedo ocupando cargos de liderança. Além de fazer parte da diretoria do Olímpia, chegando à vice-presidência, ele se tornou presidente do Grupo Nación com apenas 27 anos e começou a articular as relações que levariam ao topo da Associação Paraguaia de Futebol. Em 2007, Alejandro Domínguez fazia parte de um movimento opositor no futebol paraguaio, que resultou na renúncia do presidente da associação, Oscar Harrison. O líder do movimento, Juan Napu, foi eleito presidente no mesmo ano, tendo Domínguez como vice. Napu foi uma espécie de mentor para ele, e aqui as histórias de grandes personagens do futebol sul-americano começam a se entrelaçar, se liga. A partir de 1986, por quase 30 anos, a Conmebol foi liderada pelo paraguaio Nicolás Leoz, e decidiu renunciar ao cargo em 2013, alegando problemas de saúde e pessoais. No lugar dele entrou o uruguaio Eugenio Figueiredo, outra figura carimbada da velha guarda. Mas em 2014, o manda-chuva do futebol argentino, Dom Julio Grondona, que comandou a AFA por 35 anos, faleceu. Grondona também era vice-presidente da FIFA, e depois da sua morte, Figueiredo assumiu o cargo, consequentemente deixando a presidência da Conmebol com só 1 ano de trabalho.
A solução foi voltar para as mãos do Paraguai, com o Napu virando o presidente da Conmebol. E como uma coisa puxa a outra, a liderança da Associação Paraguaia foi passada para o seu vice, Alejandro Domínguez. Cuando la emoción es realmente grande, no sé si uno puede descubrir que los sentimientos se van agrandando en la medida que lo que uno sueña, por lo que uno luchó, peleó, compitió. No topo do futebol local pela primeira vez, Domínguez fortaleceu sua posição e o próximo passo era conquistar a América. Ele talvez só não esperava que fosse tão rápido. Em 2015, o maior escândalo de corrupção da história do futebol explodiu. O FIFA Gate afundou a credibilidade da FIFA e das confederações, e a Conmebol foi um dos centros da crise, resultando na prisão dos 3 presidentes que eu te falei. Apesar de vir da mesma escola, Domínguez venceu a eleição de 2016 e se tornou presidente da Conmebol. Ao mesmo tempo, com um discurso de reconstrução e recuperação da credibilidade internacional da FIFA, surgiu a figura do Gianni Infantino, que a partir dali colocaria Domínguez na sua lista de melhores amigos. Transparência, modernização e limpeza. Domínguez parecia a pessoa perfeita para implantar o discurso de Infantino na América do Sul. Mas mais do que isso, eles sabiam que eram o par perfeito, por entenderem e usarem as conexões políticas dentro do futebol e, é claro, sentirem de longe o cheiro da grana. Nas questões financeiras e comerciais, Domínguez se orgulha dos resultados. Em 2017, a Conmebol publicou um balanço financeiro pela primeira vez em 100 anos de história. E as novas estratégias de patrocínios e direitos de TV, por exemplo, aumentaram as receitas a níveis de quadruplicarem os prêmios das competições continentais na última década. A visão comercial pode, muitas vezes, não ser muito compatível com a vontade dos torcedores e com a festa sul-americana. O primeiro exemplo claro disso foi o episódio bizarro do segundo jogo da final da Libertadores de 2018, que foi disputado em Madrid por questões de segurança. As passagens e a hospedagem das delegações de Boca e River foram pagas pela Qatar Airways, que tinha acabado de assinar um contrato com a Conmebol e já se colocava como uma empresa importante na dinâmica político-econômica que marcaria o futebol nos anos seguintes. A aproximação com a Europa é um objetivo claro de Domínguez, inclusive na implementação das finais únicas nos torneios continentais. A decisão que causa polêmica até hoje. A diferença nas relações geográficas, de infraestrutura de transporte e financeiras entre europeus e latinos transformou as decisões em produtos ainda mais excludentes. É caríssimo ver seu clube na Libertadores, ainda mais em uma final única em outro país, o que resultou em públicos bizarros em algumas finais de Sul-Americana. Em 2024, pela edição caótica, desorganizada, que terminou em confusão generalizada e foi parte do plano do Infantino de transformar os Estados Unidos na grande potência do futebol mundial pelo seu mercado muito atraente. Enquanto os torcedores tentavam acompanhar as mudanças, apoiando Infantino, Domínguez cresceu na FIFA. Ele foi eleito vice-presidente do Conselho e presidente do Comitê de Finanças, dando continuidade ao plano de colocar o Paraguai no mapa, associado sempre à figura dele. Em 2025, o Congresso da FIFA aconteceu em Assunção pela primeira vez, mas a verdadeira vitória política de Domínguez veio no final de 2024, com a confirmação da Copa do Mundo de 2030 em Portugal, Marrocos e Espanha, um dos jogos de abertura no Paraguai. O anúncio da Copa Bizarra em 6 países e 3 continentes tinha um objetivo claro: facilitar o caminho para a Copa de 2034 na Arábia Saudita. Os 3 jogos dados à América do Sul, como forma de comemorar o centenário da competição, tiraram o sonho do Uruguai e da Argentina de sediarem de forma total, mas as migalhas estratégicas da FIFA deixaram o presidente da Conmebol muito feliz. Quando o Paraguai entrou na candidatura conjunta em 2017, um dos facilitadores do processo foi justamente o presidente do país na época, Horácio Cartes. Cartes é outro multimilionário paraguaio que ganhou respeito popular com o futebol, presidindo o Clube Libertad por mais de 10 anos. Sócio histórico do pai de Alejandro, os dois sempre foram ligados à Associação Nacional Republicana, conhecido como o Partido Colorado, que governa há 8 décadas quase sem interrupções, desde a ditadura do Stroessner. Depois de chegar à presidência da República, Cartes comprou o Grupo Nación que eu te falei lá no começo, conglomerado de mídia liderado por Domínguez. Além disso, com a sua influência no meio do futebol, facilitou os contatos do atual presidente da Conmebol. Depois de deixar o cargo de presidente, Cartes virou líder do Partido Colorado, e o candidato apadrinhado por ele, Santiago Peña, é o atual chefe de Estado, que também tem uma relação muito próxima com Domínguez. No fim, além de estreitar os laços com políticos do partido que sonham em lançar Domínguez como candidato futuramente, ele também conseguiu garantir a vaga do Paraguai na Copa de 2030, uma seleção que nos classifica pelo campo desde 2010, mas já está encaminhada para jogar próxima, é claro. Alejandro Domínguez é um menino de ouro, seja dos magnatas, dos ditadores ou dos presidentes de federações. Em 2025, ele conseguiu a façanha de ser reeleito mesmo ainda faltando 2 anos para terminar seu mandato, com uma manobra para evitar que exista qualquer oposição até a tão sonhada Copa do Mundo de 2030.
Nesse processo, ele prometeu um estádio da Conmebol a ser construído no Paraguai e até uma Copa do Mundo de 64 seleções. Tudo para agradar quem realmente tira o sono dele. Pessoas que estão longe das arquibancadas e dos campos. Essas pessoas, para ele, são uma coisa só. Como Tarzán sin chita.